Direto da redação. Dá um bom dia ao Ranulfo nessa manhã de quarta-feira. Ranulfo, diga bom dia. Bom dia, Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Você está muito vistoso nessa camisa aí. Eu acho que é a camisa de Portugal, é da seleção portuguesa essa camisa aí? Não, é do melhor clube do Brasil, o Sampaio Corrêa de São Luís do Maranhão. Olha, segundo me lembro aqui, é adversário do Vasco da Gama pela Série B na próxima sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Portanto, eu estarei assistindo esse jogo no stream. Ah, que beleza. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, o governo federal prorrogou o auxílio emergencial, vai até novembro. Todo mundo aí já está já está sôfrego, quem recebe, com essa iniciativa. Ainda que seja pouco dinheiro, mas o conjunto da obra representa assim, um impacto muito forte sobre a economia de algumas cidades. E você tem esse levantamento, você fez esse levantamento aqui na cidade, em algumas cidades do norte do estado e região dos lagos e também do noroeste do estado. Foi isso, Ranulfo? Foi, Roberto. Em primeiro lugar, a gente quer contextualizar que, embora a situação geral da economia comece a mostrar sinais positivos e inegáveis, uma notícia de ontem à noite mostra que a mortandade das micro e pequenas empresas brasileiras ainda está na faixa de 29%. Traduzindo isso, ou seja, os pequenos negócios ainda estão vivendo momentos muito difíceis. Outro dado ontem divulgado na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que 52% da população brasileira considera que teve algum impacto forte negativo na sua vida e ainda está tendo em maio e junho, em função da pandemia. E o maior problema hoje do brasileiro comum é o sistema de saúde, porque os planos de saúde estão caríssimos e ele tem que optar pelo sistema público, que é a responsabilidade principalmente das prefeituras. É diante deste quadro que também mostra que há um nível de inatividade no mercado de trabalho de 50%. O que é isso? 50% das pessoas estão sem trabalhar com carteira assinada em todas as cidades brasileiras. E os outros 50%, ainda que estejam trabalhando com carteira assinada ou no setor público, estão temendo por seus empregos no futuro breve. É diante desse quadro que eu considero que é coerente a atitude do governo de manter por mais 3 meses o auxílio emergencial. Por exemplo, uma cidade como Campos dos Goytacazes, que tem 500 mil habitantes, nos próximos 3 meses vai ter uma circulação adicional de recursos na forma do auxílio emergencial de 90 milhões de reais. Uma cidade como Macaé vai ter 40 milhões a mais de movimento. Rio das Ostras, 25 milhões e Itaperuna, 20 milhões. Para uma boa comparação disso, Roberto, eu também tive o cuidado ontem, orientado por você, de calcular quanto é que essas cidades receberam de repasse do governo do estado do Rio de Janeiro. Repasse obrigatório, que são os repasses do ICMS, do IPVA, que você paga quando faz o registro do seu carro. Campos já recebeu até agora, entre janeiro e junho deste ano, do governo estadual, de dinheiro obrigatório, 318 milhões. Destes 318 milhões, estão incluídos 74 milhões de repasses voluntários que o governo do estado repassou à Prefeitura de Campos para que ela pagasse salários.
Rio das Ostras já recebeu 42 milhões de reais. Macaé, 201 milhões de reais. E Itaperuna, 40 milhões. Isso é para dar a dimensão de que esse dinheiro que vai circular nos próximos 90 dias, adicional em função dessa medida do auxílio emergencial, é um dinheiro significativo e vai dar um suporte adicional ao comércio local de toda a região para a qual nós estamos falando, que vai desde o Noroeste, passa pelo Norte e vai à região litorânea, meu caro. Ranulfo Vidigal, outra coisa que eu gostaria que você analisasse aqui nesta manhã é que está vigorando desde ontem o reajuste no preço do gás, GLP, do combustível, preço da gasolina, preço do óleo diesel. E nós já temos botijão de gás sendo vendido aí a R$100, Ranulfo. O impacto no bolso do cidadão vai ser forte nesse mês de julho, hein, Ranulfo? Com aumento na conta de energia. O negócio tá brabo, hein? Não só isso, a primeira página hoje de alguns jornais pelo interior do Brasil dão conta de que os caminhoneiros começam a se movimentar contra o aumento do óleo diesel que começou hoje de manhã. Houve um aumento nominal de 3,7% no diesel e 6,4% na gasolina. Portanto, a gasolina está aumentando absurdamente. A cotação internacional do petróleo já está beirando a $80 por barril. E o dólar, a partir de ontem, reverteu a queda. O dólar que já estava imaginando chegar a R$ 4,70 até o final do ano, bateu R$ 5,20 ontem em função de um conjunto de fatores que estão instabilizando o mercado. Portanto, essa questão não só é preocupante com relação ao passado, meu caro Roberto, mas ela é muito mais preocupante com relação ao futuro, na medida em que a dupla explosiva que pode aumentar ainda mais a carestia para todos nós é petróleo a $80 lá fora e dólar aqui no Brasil em relação ao real subindo muito acima de R$5, como aconteceu ontem. O Ranulfo, uma equação que é difícil para o brasileiro comum entender é a seguinte: nós somos produtores de petróleo, produzimos muito petróleo, o Brasil tem muito petróleo na camada do pré-sal, o Brasil ainda extrai petróleo na camada de poços maduros. Então você tem até petróleo em terra que é extraído no Brasil, uma quantidade muito menor, mas tudo bem. O que se vê é o Brasil, que é um dos grandes produtores de petróleo no mundo hoje. Então como é que um país que produz petróleo na quantidade que o Brasil produz não consegue equalizar preço no mercado interno? E por que o Brasil, você paga em real e você vai parear, você vai cotar, você vai fundamentar o preço do petróleo no mercado interno a partir da cotação do dólar e a partir da cotação do barril no mercado internacional? Então, assim, são questões que a gente entende, quem estuda mercado de petróleo, quem estuda economia sabe muito bem como isso funciona, mas que para o cidadão comum a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa detalhar isso de forma assim muito didática para que as pessoas entendam essa dinâmica maluca, o Ranulfo, que reflete sobre o bolso de todo mundo, porque subiu o preço do petróleo, é um efeito dominó. A influência sobre toda a economia é devastadora, o Ranulfo. Primeiro nós temos que entender, Roberto, que de cada litro de gasolina que você coloca no seu carro, alguma coisa como 40%, entre 40% e 45% é tributação, é imposto. O maior imposto que incide sobre a gasolina é o ICMS estadual, que chega à faixa de 25%, em alguns casos 30%. Depois tem a indenização do petróleo na forma do royalties. Depois tem um conjunto de outros tributos que, somado, dá um sobrepreço bastante expressivo.
Outro ponto importante é que a busca de lucratividade para a Petrobras faz com que ela vincule o preço no Brasil ao preço externo que está subindo. A Petrobras apresentou lucros fabulosos ano passado. E como 30% dos donos da Petrobras são do exterior, o governo brasileiro só detém 51% das ações ordinárias e algo como 40% das ações preferenciais. Portanto, uma parcela da Petrobras hoje já não é do Brasil. Ela é interesse de grandes investidores internacionais que negociam estes papéis em Londres e em Nova York e, portanto, exigem que a Petrobras apresente o maior lucro possível, o maior preço possível e o menor custo possível. É nesta conjuntura que a nova Petrobras, de poucos anos para cá, tem se tornado não um instrumento de montar um colchão para que esses aumentos sejam mais suaves, mas ela faz a ferro direto. E só para você ter noção, os lucros que ela vai apresentar neste próximo trimestre que acabamos de fechar, nesse trimestre que acabamos de fechar em junho, vão ser fabulosos de novo em função de toda essa política que ela está fazendo, de vender seus ativos, né, e ao mesmo tempo ter o encarecimento da gasolina em mais de 50%, e do álcool também, e do diesel agora, encarecendo o padrão de vida do brasileiro comum. É uma estratégia. A Petrobras agora, ela é muito mais uma empresa dos seus acionistas e muito menos uma empresa brasileira. Ranulfo Vidigal, eu estou conversando aqui com o economista Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu. Estamos abordando aqui essa questão do aumento dos combustíveis, aumento do gás de cozinha. E você que me acompanha aqui pela 104.9 FM Rádio Energia, Rio das Ostras, também pela Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro, você já está pagando o seu botijão aí, o seu botijão de gás de cozinha aí, acima de R$90. Há quem já tenha comprado botijão de gás a R$100 ainda antes desse aumento, não foi isso aí? Antes desse reajuste, já estava comprando botijão de gás a R$100. E a avaliação que se tem aqui, Ranulfo, pelo menos é o que a produção me passa, é que a Petrobras admite que ainda no mês de julho deverá conceder novo reajuste para a gasolina, para o óleo diesel e para o botijão de gás. E eu quero lembrar que neste mês de julho também está incidindo sobre a conta de energia a bandeira vermelha 2. E isso vai representar também um custo elevado na conta de energia, Ranulfo. Portanto, essas tarifas elas deverão impactar na inflação do mês, hein, Ranulfo? Chamada de página hoje de um importante site nacional dá conta de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, além dessa bandeira que você acaba de citar, já está autorizando na região sudeste brasileira aumento anual nominal para energia elétrica de 9,6%. Portanto, nós vamos ter um forte encarecimento do custo da energia de um modo geral. Da energia combustível, acabamos de falar da gasolina, do diesel, do álcool, do botijão de gás, e a da energia caseira. Só para você ter noção, no começo do ano, as previsões dos analistas do mercado financeiro da inflação para famílias até 5 salários mínimos, que é a inflação do INPC, esta inflação estava na faixa aí imaginada de 4,5% no final de dezembro. Esta semana, essa mesma projeção de inflação já subiu para 7%. Portanto, a inflação final, que é a média de todos os preços, vai chegar a 7%, e só não será maior porque, como o setor de serviços no Brasil, principalmente os serviços pessoais, estão vivendo uma enorme recessão, esses preços estão contidos e praticamente sem aumento algum. Portanto, o ano vai acabar de uma forma muito salgada para as famílias que ganham até 5 salários mínimos no Brasil. Estou conversando com o economista Ranulfo Vidigal, colunista e
colunista do Portal Viu. Ranulfo Vidigal, uma outra questão aqui é a seguinte, sobre essa questão, a conta de energia. Ela tem uma sócia, não é? A conta de energia aí do contribuinte de todas as cidades, porque as cidades elas cobram a chamada taxa de iluminação pública. E o valor da taxa de iluminação pública, ela está atreladinha ao custo da energia, porque é percentual, não sei se é fixa isso, não sei como funciona. Mas o fato é o seguinte, que algumas cidades, alguns municípios, alguns prefeitos estão também surfando nessa onda de reajuste na conta de energia, arrecadando mais taxa de iluminação pública, ô Ranulfo. Sim, a cidade de Campos, por exemplo, que tinha uma estimativa de apenas 34 milhões de reais para a contribuição de iluminação pública, que vai dentro da conta de luz, agora já está estimando em 40 milhões de reais, portanto um acréscimo de 6 milhões de reais, só com esses aumentos aí que nós estamos conversando. E há uma polêmica na cidade, colocada ontem com grande repercussão pelo Portal Viu, da judicialização dessas questões dos contratos de iluminação pública na cidade de Campos. Tentaram passar a boiada e aí o Poder Judiciário está olhando isso aí, está olhando onde é que tem jabuti, né? E ontem o Portal Viu detalhou, inclusive mostrando as peças judiciárias que estão em jogo num contrato milionário de uma empresa de fora da cidade, que você tem até mais detalhes, né, Alberto? Isso é uma empresa, um contrato, uma adesão de ato, na verdade, com uma empresa de Duque de Caxias. É uma situação que ela já está judicializada desde o governo do prefeito Rafael Diniz, na verdade, né? Porque naquela ocasião tinha uma empresa que operava o sistema de energia, que operava, contratada, financiada com o que a prefeitura arrecadava com a taxa de iluminação pública, que é uma arrecadação formidável. A empresa ela foi contratada por dispensa de licitação no período, a Uberluz, e posteriormente essa empresa ela participou de um pregão, ganhou o pregão dando um desconto de 47,19%. Então o que se presumiu é o seguinte, que se a empresa deu desconto no pregão, ela estava trabalhando com sobrepreço, no período que tinha dispensa de licitação. Então foi feito um pedido de informações à prefeitura na ocasião, a prefeitura não concedeu o pedido de informações. Essas informações elas orientariam uma ação popular, é o que segundo explica aqui a reportagem do Portal Viu, e o cidadão que entrou com essa ação, com esse pedido de informações com base na lei de transparência, ele então ingressou no Tribunal de Justiça pedindo acesso a essas informações. O Tribunal de Justiça negou o pedido. O cidadão então ele foi ao STJ. Nesse intervalo o prefeito Rafael Diniz sai da prefeitura. Aí quem assume é o prefeito Vladimir Garotinho. Aí nesse intervalo também o que acontece? A empresa Uberluz ela perde o contrato. Aí a prefeitura, ela usando o mesmo fundamento, estaria usando o mesmo fundamento desse contrato, ela faz uma adesão de ata a uma licitação de Duque de Caxias, onde já estava contratada a empresa, a Hashimoto. E essa empresa então, ela vem trabalhar em Campos e o contrato me parece que ele foi mais onerado, ele parece que teve uma elevação aí de 60% no valor do contrato. Então o que acontece agora é o seguinte, que na vigência já do governo Vladimir Garotinho, quando esse contrato com a Hashimoto já estava formalizado, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, acolhe o pedido do cidadão e derruba a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e manda a prefeitura entregar os documentos. Então o prefeito Vladimir Garotinho foi intimado a entregar os documentos em abril, no dia 4 de maio. A Procuradoria-Geral do município não entregou esses documentos no dia 4 de maio, de forma então que o Tribunal de Justiça determinou busca e apreensão desses documentos na prefeitura. Aí então na sexta-feira passada, na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral do município então teria já entregue esses documentos. Então é por aí, mas nós estamos falando de um contrato aí, numa ordem de grandeza, em que só esse ano a prefeitura vai arrecadar 40 milhões. 40 milhões com a taxa de iluminação pública. Então é algo que vai ser judicializado e é algo que vai dar pano para manga, o Ranulfo. Enquanto não resolve esse jabuti, das três maiores reclamações que a cidade de Campos vive hoje, a primeira é saúde, a segunda é empregos e a terceira é
baixa capacidade, péssimo serviço de iluminação pública nas áreas periféricas da cidade. Embora a Prefeitura esteja colocando em prática um programa de lâmpadas LED, que com certeza vai gerar bons frutos para a população. Vai, porque aí moderniza, é econômica, lâmpadas LED, ela gera mais economia, são lâmpadas, assim, e economiza, né? Economiza gasto, porque a durabilidade é maior, a iluminação é melhor, então é um avanço, Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Direto da Redação. Um ótimo dia para você e toda a equipe, meu amigo. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.